sem Jesus, não há possibilidade nenhuma. E sem Jesus, não há possibilidade nenhuma de nós frutificar. Sem a graça do Senhor Jesus, sem a obra que o Jesus fez naquela cruz, nós não estaríamos aqui hoje. E se nós somos lavouras de Deus, nós somos incapazes de frutificar. Nós somos incapazes de frutificar. Porque a palavra diz que Jesus é o único caminho. Jesus é o nosso Senhor. Jesus, Ele é a palavra viva que desceu do céu. Ele é o verbo encarnado que desceu do céu. E sem Jesus na nossa vida, jamais vamos conseguir fazer ou ser alguma coisa. Nós precisamos da presença de Jesus na nossa vida. Nós precisamos receber a graça que o Senhor nos oferece e ser cheios do seu Espírito e ser cheios precisamos ser cheios da presença de Deus. Nós precisamos estar focados a ouvir a voz do Espírito Santo para que possamos frutificar. Porque somos terras, somos lavouras. E muitas vezes nós se colocamos aos pés de Jesus como terra seca. Como aquele louvor disse, até minha adoração são palavras repetidas. E a letra diz, derrama sobre mim a água, derrama sobre mim a chuva. Derrama sobre mim a tua presença, porque eu sem ti nada podereis fazer. Pedro fala isso para Jesus. Para onde vamos? Se somente tu és a palavra da vida. Somente tu és o caminho. Somente tu tens a palavra que nós precisamos. Aleluia. Eu quero dar sequência e continuidade no nosso ensino. Mas antes eu queria fazer uma oração. Eu queria que você fechasse os seus olhos e viesse a orar comigo. A gente saiu de um ano difícil e entramos num ano sem expectativa. Mas eu creio, pela fé em Cristo Jesus, e profetizo hoje na sua vida, que o Senhor Jesus, Ele derramará bênçãos sobre a sua vida e sobre a sua casa, sobre o teu trabalho. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar comigo, venha orar comigo, vamos fechar os olhos e vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai querido,
Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor, que Tu nos oferece, de poder estar aqui pregando, Senhor, a Tua mensagem, transmitindo, Senhor, a Tua palavra a pessoas realmente, Senhor, que têm sede de ouvir e entender a Tua palavra. Dai-nos, ó Senhor Jesus, nesta noite, do Teu poder. Derrama, Senhor, sobre nós da Tua unção. Derrama, Senhor, do Teu poder sobre cada um que aqui está nesta live, nesta noite. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, vai de encontro, Senhor, meu Deus e meu Pai querido, a cada coração que aqui está. A cada coração que aqui está nesta live comigo nesta noite. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, dai-nos, Senhor, o entendimento, o discernimento e a sabedoria para que possamos, Senhor, compreender e ir a fundo, Senhor, mergulhando, Senhor, meu Deus e meu Pai querido, nas profundas águas da graça. E que possamos, Senhor, realmente, Senhor, meu Deus e meu Pai querido, se aprofundar cada vez mais no conhecimento da Tua palavra. Nos ensina, ó Senhor meu Deus, nos ensina, Senhor Jesus, a Te adorar e a Te glorificar, Senhor, de maneira, Senhor, que venha Te agradar. Nos ensina, Senhor, a orar, nos ensina, Senhor, a pedir, nos ensina, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, a frutificar, Senhor, porque somos lavouras, Senhor meu Deus, somos lavouras de Ti, Senhor, e sem a Tua presença, nós somos infrutíferos. Precisamos e necessitamos da Tua graça na nossa vida. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Quem tem a sua Bíblia? Quem tem a sua Bíblia aí? Eu quero que vocês abram ela em Hebreus. Hebreus capítulo 7, versículo número 23. Aleluia. Está escrito: e eles, na verdade, foram muitos sacerdotes. Quem conseguiu achar aí? Manda um joinha aí para mim. No versículo 23 está escrito assim: eles em verdade foram muitos sacerdotes. De quem que o autor deste livro está falando? Ele está falando daquele tempo em que havia muitos sacerdotes. Mas por que havia tantos sacerdotes? Vai dizer, eles em verdade foram muitos sacerdotes, porquanto pela morte foram impedidos de permanecer. Então está explicado. Eles em verdade foram muitos sacerdotes. Por quê? Por que eles foram muitos sacerdotes? Porque eles morriam. Eles eram seres humanos. Porquanto pela morte foram impedidos de permanecer. Então o que acontecia? Eles morriam. Tinha que ir trocando. Um ia sucedendo o outro. Mas este quem? De quem que o autor deste livro de Hebreus está falando? Mas este, vírgula. Mas este. Ele está falando de quem? De Jesus. Mas este. Porquanto permanece eternamente. Então ele está falando de Jesus.
Ele está fazendo uma comparação com os sacerdotes que viviam naquele tempo e com Jesus. E ele diz: mas este, que é Jesus, porquanto permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Ou seja, ninguém pode ir além desse sacerdote. Porque o sacerdote de Jesus Cristo, ele é eternamente. Ele não terá fim. Preste atenção, é um sacerdócio que jamais terá fim. Ele é perpétuo, ele é eterno. Portanto, pode também salvar perfeitamente aos que por ele se achegarem a Deus. Veja bem, portanto, podem também salvar perfeitamente aos que por ele se achegar a Deus. Aos que por ele se achegarem a Deus. Então, Jesus hoje ele está ao lado do Pai. Hoje ele está intercedendo por nós. Muitas pessoas não entendem realmente o que é um sacerdote. Existia um sacerdote que esse sacerdote podia entrar no templo uma vez por ano. Ou seja, esse templo ele tinha 2 compartimentos dentro do templo. Quando era o tabernáculo no deserto, esse tabernáculo tinha 2 partes: o lugar santo e o lugar santíssimo. Neste lugar santíssimo, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele poderia entrar uma vez por ano. E ao entrar ali, antes de ele entrar ali, ele tinha que sacrificar pelos seus próprios pecados, porque eles tinham pecado. Então, antes de entrar, o sumo sacerdote, antes de entrar no Santíssimo, no lugar santo, no Santo dos Santos, o Santíssimo, ele tinha que oferecer sacrifício pelo povo, para que Deus perdoasse o povo. Como que ele fazia isso? Matando o cordeiro, transferindo o pecado dele para o cordeiro. Então, olha a diferença do sumo sacerdote daquele tempo para Jesus. Jesus não precisou se oferecer por ele, porque ele não tinha pecado. Jesus, ele se ofereceu por nós. Ele se entregou por nós. Jesus Cristo, ele morreu por nós. Mas ele não tinha pecado. O sacrifício de Jesus na cruz foi perfeito. E diz a palavra, portanto, também pode também salvar perfeitamente aos que por ele se achegam. Por que perfeitamente? Porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. E diz, vivendo sempre para interceder por nós. Ou seja, eternamente ele vai viver para interceder por nós. Eternamente ele será o sumo sacerdote. Hoje ele está no lugar santo dos santos. Quando os sumos sacerdotes daquele tempo entravam no lugar santíssimo, eles amarravam uma corda na sua cintura, para que, se eles tivessem pecado alguma coisa lá dentro, eles morriam. Então não tinha como tirar eles de lá. Então eles amarravam uma corda na cintura
para que, se Deus não aceitasse, eles morriam. Então alguém puxava. E eles intercediam pelo povo. Lá tinha a Arca da Aliança. Lá tinha o que? O maná dentro da Arca da Aliança. Lá tinha o que? Tinha o cajado de Arão. E tinha também as 2 pedras da lei. E ali descia a presença de Deus. E ali o sacerdote intercedia pelo povo. Hoje não é mais assim. Hoje Jesus está frente a frente com o Pai. Hoje Jesus está sentado ao lado do Pai, intercedendo todos os dias. Naquele tempo, o sumo sacerdote intercedia uma vez por ano. Hoje Jesus intercede por nós todos os dias. Será que você tem noção do que Jesus está fazendo por nós? Ele intercede por nós todos os dias. Ele está na presença do Pai todos os dias. O sumo sacerdote daquele tempo, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, para interceder pelo povo. Mas Jesus hoje está frente a frente com o Pai, ao lado do Pai, intercedendo por mim e por você todos os dias. Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que dependemos dele. Ele sabe que lá na frente nós vamos errar. Por isso o sacrifício dele foi perfeito. Ele sabe que amanhã ou depois a gente vai cair. Mas ele é poderoso para nos levantar. Porque a palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor Jesus. Por isso que ninguém tem o poder de se salvar. Por isso que ninguém tem o poder de: ah, mas se eu fizer isso eu me salvo. Ah, mas se eu fizer aquilo eu me salvo. Você está completamente enganado. Somente temos a salvação em Cristo Senhor. O Senhor. O Senhor. Porque se nós pudéssemos nos salvar, Jesus não teria vindo a este mundo e se entregado naquela cruz. Porque ele pagou um preço alto, que foi a sua própria vida. O seu próprio sangue foi derramado para que ele nos salvasse. Então, quando a gente não aceita viver na graça, quando a gente não aceita viver na graça, quer viver pelas obras da lei, a gente está afrontando Jesus. Preste atenção. Quando você diz: não, mas eu tenho que fazer isso para ser salvo, você está afrontando Jesus, porque Jesus morreu por ti, é pela graça. É somente pela graça que temos a nossa salvação. Aleluia, Jesus. No versículo 26 está escrito: porque nos convinha tal sumo sacerdote. Presta atenção: porque nos convinha tal sumo sacerdote. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado e apartado, ou seja, separado. Entenda, Jesus foi santo, é santo, será santo eternamente, inocente, imaculado e apartado, separado do pecado. Ele não devia nada. Santo, inocente, imaculado, apartado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. E feito mais sublime do que os céus. Que não necessitasse
como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia um sacrifício. Por que o sacrifício de Jesus foi perfeito? Porque não tem como matar Jesus outra vez. O ato que o Senhor Jesus fez naquela cruz foi um só e para sempre. Hoje não se mata mais um cordeiro para que os pecados sejam perdoados. Jesus já fez o sacrifício, e uma vez só, e perfeito. Como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício. Então, os sumos sacerdotes daquele tempo ofereciam todos os dias sacrifício, mas hoje não precisa. Jesus já morreu, Jesus já pagou, Jesus já cumpriu. Jesus disse: está consumado. E quando ele disse está consumado, é porque está feito. E os sumos sacerdotes daquele tempo, eles, primeiramente, por seus próprios pecados, e depois pelo povo, porque isto fez ele uma vez. Olha só, está escrito assim: primeiramente por seus próprios pecados, e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez só. Ele quem? Jesus. Uma vez só, oferecendo-se a si mesmo. Aleluia, Jesus. Porque isto fez ele uma vez só, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui por sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que é depois da lei, ordena ao Filho, que é perfeito para sempre. Ou seja, os sumos sacerdotes daqueles tempos eram fracos, porque eles tinham que, primeiro, oferecer sacrifício por eles mesmos, pelos pecados deles mesmos, e depois para o povo. Por isso é fraco. Mas a palavra do juramento, que é depois da lei, a nova aliança, ou seja, a nova aliança, ordena ao Filho, que o Filho é perfeito no que ele fez, na obra que ele fez na cruz, é perfeito e para sempre. Para você que acha que pecou e está no inferno, preste atenção. Você nunca deixou de pecar. Nós pecamos todos os dias. E para Deus pecado é pecado e não há diferença. Não interessa se o seu pecado é pequeno, ou se o outro irmão pecou de maneira mais abrangente, que foi mais visto. Preste atenção, o pecado diante de Deus é o mesmo. E jamais, não é porque nós temos a salvação que nós vamos deixar de pecar. Mas aí a pessoa diz assim: tá, mas então é fácil. Eu já ouvi, já me disseram isso. Então é fácil viver na graça. Eu posso pecar então à vontade. Ou seja, o que a graça vai fazer? A graça só vai manifestar a verdadeira pessoa em você. Porque, preste atenção, se você foi batizado, quando você foi imergido na água, você morreu para o pecado. Ou seja, você morreu para o senhor do pecado. Ou seja, você não vai viver mais aquela vida. Enquanto você ressurgiu das águas, você ressuscitou com Cristo. Ou seja, uma nova pessoa transformada.
Então você não precisa mais cair na prisão do pecado. Por quê? Porque você é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, você está em Cristo Jesus. Você não vai sair por aí errando à torta à direita. Por quê? Porque você está em Jesus. E quando nós temos em Jesus, o Espírito Santo habita em nós. E a lei agora é o Espírito Santo. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo, porque muitas vezes ele vai dizer que nós estamos errando. Muitas vezes o Espírito Santo vai nos dizer que esse caminho ao qual nós estamos seguindo não é. A lei agora é o Espírito Santo que habita em nós. É Ele que vai nos guiar. É Ele que vai nos instruir. É Ele que vai nos ensinar. Então a graça, ela só vai mostrar a verdadeira pessoa a qual você é. Ou se você vai servir a carne, ou se você vai servir o Espírito. E a palavra diz: não dê lugar ao pecado. Mas não é por causa disso que nós vamos deixar de pecar. Muitas vezes pecamos sem mesmo saber se pecamos ou não. Por isso a necessidade de nós dobrar os nossos joelhos à noite e dizer: Senhor, se eu pequei, perdoa minhas falhas. Porque Jesus, Ele está lá em cima para interceder por nós. Então, preste muita atenção quando nós apontar o dedo para alguém e dizer que aquela pessoa é pecadora. Preste atenção, nós também somos. E nunca vamos deixar de ser. Nós só vamos ser transformados quando esse corpo aqui subir para a glória de Deus e nós receber a glória do Senhor. Aí esse corpo deixará de ser corruptível e será incorruptível. E é somente dessa maneira a qual nós vamos deixar de pecar. Mas ainda assim, não é porque nós temos a salvação que nós vamos deixar de pecar. Nós temos um corpo falho. Nós temos vivendo dia a dia numa luta entre espírito e carne. Qual nós vamos seguir? A carne ou o espírito? Porque uma coisa é certa: você já foi livre do pecado. Você já foi livre do senhor do pecado. Você é uma nova pessoa. Você é uma pessoa transformada. Espírito ou carne? Espírito ou carne? E para nós ser cheios do Espírito, nós temos que ter mais de Deus. Para nós ser cheios do Espírito, nós temos que ter a palavra no nosso coração. Nós temos que se encher de Jesus. Porque Jesus é água. O Espírito Santo sem Jesus, ele não sobrevive. Em muitas pessoas, o Espírito Santo está lutando para sobreviver, porque a carne está vencendo. Qual a razão de as igrejas hoje estarem vazias? Qual a razão? A carne vencendo o Espírito. O Espírito está fraco. Não tem Jesus. Ele não se alimenta da palavra. Ele não bebe da água. Jesus disse em João 37:7: todo aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Todo aquele que tiver sede, venha a mim e beba. Então, precisamos beber da água que é Jesus. O que eu tenho para hoje, o que a palavra tem para hoje, para você que está aí, ficou aí comigo até agora, neste momento: se achegue a Jesus Cristo, porque Ele é o sumo sacerdote e Ele está ao lado do Senhor, Ele está ao lado do Pai, intercedendo por você todos os dias. Diferente do sumo sacerdote daquele tempo, não. Hoje é perfeito, hoje é perfeitíssimo.
Jesus está intercedendo por ti. E a palavra diz que quando se achegarmos a Deus, Ele intercederá todos os dias por nós. E a palavra do Senhor diz, Jesus fala isso em João. Ele diz assim, ó, no capítulo 10 eu acho, está escrito assim, ó: todo aquele que o Pai me dá, jamais eu lançarei fora. Então preste atenção. Se você hoje está na presença do Senhor Jesus, foi Deus que te deu a Jesus. E Jesus tem a responsabilidade em cima de você. Jesus intercede por você, porque Jesus não vai te lançar fora nunca, jamais. Por mais que nós erramos, e por mais que nós pecamos, e por mais que nós sejamos falhos, Jesus estará intercedendo por mim e estará intercedendo por você todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aleluia, todos os dias. Aleluia, todos os dias. Se tem alguém que não te abandona nessa vida, se tem alguém que não te abandona nessa vida, é Jesus. Assim diz o nosso Senhor, e Samuel escutou: até quando você terá dor de saúde, havendo eu rejeitado e dos meus planos tirado? Esquece essa pois eu Deus já o esqueci. Enche teu vaso de azeite e o enviar-te-ei, e sobre os filhos de Jessé tenho provento do rei. E Samuel preparou-se e fez o que Deus mandou-lhe, e caminhando rumo certo a Belém de Judá. Olha só: quando chegares a Jessé, só faça o que eu lhes disser. Só hoje derrame o azeite a quem eu apontar. Quem vem ao primeiro, ele abre fácil, é de boa aparência, mas Deus não regada. Quem vem ao segundo, a pena da chega, Deus assim denuncia, ele não aceita. Que vem ao terceiro, chama, se apresenta, mas Deus não aponta, não dá sentença. Passa os 7 filhos, Deus não corresponde, não mostra quem é e procura onde. Samuel pergunta se tem este só, Jessé se responde: falta o menor, está lá no campo, o pastor das ovelhas. Não sabendo ele, era quem Deus escolhera. Samuel levanta e Deus brada de lá: este é o nosso, é quem vai consagrar. Manda chamar ele, ninguém senta à mesa enquanto ele não chegar. É Jesus, aleluia. Glória a Deus. Manda um coraçãozinho aí. Aleluia. Assim diz o nosso Senhor: eu sou o teu Criador, e escolhi esse dia pra te ungir. Pois são muitos que querem, mas são poucos que servem, que têm alma de guerreiro para reinar. Eu vi quando tu falavas que não servia pra nada, o jeito era se acostumar aonde estás. Tem gente melhor do que eu, canta melhor do que eu, prega melhor do que eu, é sempre melhor do que eu. O que é teu, e ninguém pode tomar. Tu não podes, não tens, mas é o que Deus escolheu pra reinar. Hoje é o dia da tua vitória, hoje Deus te unge, muda a tua história. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo, quem te viu calado vai ver cantar o hino, quem te viu na prova vai te ver na bênção, quem te viu no pouco vai te ver no muito, e quem viu o homem te recusar vai ver Deus te exaltar e te pôr pra reinar. Se tem outro na frente vai ter que passar, o lugar é teu e ninguém vai tomar. Mas ele é bonito, sabe falar bem, ele é da elite, dinheiro ele tem. Se tu não vier, Deus vai te buscar. É melhor tu vir e se ajoelhar, recebe a unção e se senta à mesa pra banquetear, pra
inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, acompanhe no Facebook, acompanhe aqui no Instagram, acompanhe a nossa história, a nossa trajetória, que eu sei que vocês não vão se arrepender e vai ser bênção para cada um de vocês. Amém? Então, estejam com a gente, Deus abençoe a cada um que permaneceu até o final. E Deus abençoe. Amém e amém.